previsto aí. Olha só, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente vai falar sobre 2 assuntos importantes. Qual o primeiro? O primeiro é o seguinte, que tem 2 coisas que a gente tem que fazer com Deus. Primeiro, é confiar em Deus de todo o seu coração. Às vezes a gente anda com Deus, a gente diz que confia, mas a gente confia desconfiando. Você está entendendo? Você não se entrega mesmo a Deus. Pastor, o que é se entregar mesmo a Deus? Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas está na mão de Deus. Você está entendendo? Então, às vezes, eu estava meditando nisso um dia desse. Eu estava orando, e aí eu estava preocupada com umas coisas que iam acontecer. Assim, poxa, não sei se eu faço isso ou isso amanhã. E Deus falou no meu coração, Fabiana, você não sabe nem como é que vai ser amanhã. Tu não sabe nem se eu vou chegar hoje de madrugada. Tanta preocupação nessa cabeça. Você está entendendo? A gente não sabe. Então, o dia de amanhã já tem tudo guardadinho na mão de Deus. A única coisa que você pode fazer para melhorar o seu dia de amanhã, sabe o que é? Orar hoje. Você nunca deve deixar de orar. É a pior coisa que você faz. Porque quando você ora, você deixa de orar, você está sujeito a isso aqui, ó, vamos lá. Aí você fica assim, poxa Deus, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que eu não quero fazer. Poxa, eu queria ser diferente, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei, eu já fiz. Eu não quero ser desse jeito, mas por que eu não consigo mudar? Palavra você já ouve. Qual é o problema? Qual é o problema? Falta de oração. E às vezes você olha assim, tu olha, não sei, de repente passa até na tua cabeça. Por que fulano consegue? Por que ciclano consegue? Por que fulano consegue fazer o troço direito e eu não consigo? Se eu também sou do Senhor. Mas você tem que ver se você está orando. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa nem ora. Você está entendendo? Eu, às vezes, gente, presta bem atenção, todos os dias nós temos tentação, nós temos luta. Não é que as coisas vai assim, você tem vitória. Você vai ser mais do que vencedor em todas elas. O apóstolo Paulo disse isso, mas você tem que lutar e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para quando o troço se levantar, você não cair. Você não está entendendo isso. É como se fosse assim, ó. Vamos supor assim, quem já trabalhou de faxina aí? Assim, fez uma faxina até na sua casa, uma faxina pesada. Quem já fez? Já fez? Você já reparou quando você vai fazer um serviço pesado? O que você faz? Você come um miojinho? Não dá. Pegar uma faxina pesada, comendo miojo, não vai aguentar, não. Você está entendendo? Você no mínimo vai comer uma coisa forte. Não dá. Então você está numa batalha, você está numa luta. Você quer vencer o mal sem se fortalecer no Senhor, sem orar, sem fazer um jejum. Aí tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fala isso, às vezes a pessoa não aceita. Mas, irmão, se você aceitar, você vai ser feliz. Se você não aceitar, aí só Jesus. A pessoa fica socada no telefone o tempo todo, como você vai vencer? Porque isso é uma armadilha do inimigo, porque aí você não ora, você não jejua, você não se fortalece, você vai cair em tentação. Aí você fica, mas eu não devo conseguir, eu não tenho jeito. Não é isso não, você não está prestando atenção no que Deus está te ensinando a você vencer. É só isso. Você está entendendo? Se você fizer direitinho, você vai vencer, todos vencem. Deus não faz exceções de pessoa. Eu não tenho falado sobre isso, porque a gente tem que falar sobre Jesus, não é sobre a nossa vida. Não parece até que a gente está se engrandecendo, se achando melhor do que os outros. Mas eu agora, toda madrugada eu levanto para orar. É muito difícil uma madrugada que eu não oro. Essa madrugada, eu acordei de manhã, poxa, eu tenho que orar mais um pouquinho, porque eu orei pouco de madrugada, pelo que eu acho que eu tenho que orar. Mas eu orei. Toda madrugada, o Espírito Santo tem me acordado para me orar. E às vezes eu parei o dia orando.
Entendeu? Aí você que hora que eu vou tirar um cochilo? 6 horas, 6h30. A menina dormindo top. E às vezes eu já acordei desde 3 horas da manhã. 3 e pouco da manhã. Você está entendendo? Aí, durante o dia, vem troço contra mim, não tem como ele me derrubar. Mas por quê? Porque eu já me fortaleci. Aí, quando eu acordo de manhã, eu tiro um cochilinho, quando eu acordo, dá com mais 8 horas, que eu também acho muito raro não se fala. E aí, às vezes, eu já chego, ou eu faço de madrugada, ou eu faço de manhã um jejum. Senhor, eu estou te entregando um jejum de 3 horas por tudo que eu orei ao Senhor durante a madrugada. Você está entendendo? Mas você não ora, então você não ora hora nenhuma, então você fica fraco. Você está entendendo? Mesmo orando de madrugada, eu tenho que orar durante o dia. Hoje eu orei pouco durante o dia. O bichinho fica perturbando você. Eu falei, eu fui parar para fazer os negocinhos. Eu não tive meu tempo de oração 6 horas, porque eu oro de madrugada, eu oro durante o dia, eu oro 6 horas. Você está entendendo? A Bíblia diz que você tem que orar sem cessar. Porque você está olhando só os outros. Não, tem que orar pelos fulanos, não é só pelos outros. Você tem que orar por você. Porque o inimigo ele vai te tentar. Ele vai tentar fazer você cair em tentação. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja e não concorda com Deus. Gente, presta bem atenção. Deus é o nosso Pai. A gente tem que entender isso. E como Pai, Ele quer que a gente obedeça a Ele. Você está entendendo? Se você não fizer um jejum, você não orar, você não vai conseguir obedecer. Daqui a pouco você está fazendo tudo errado. E qual o problema? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus quer ver você feliz, quer viver feliz. O único problema que está errado é quando a gente peca. Porque hoje em dia as pessoas pensam que pecar é normal. Pecado não é normal, gente. Pecado é pecado. Pecado traz consequências. Pecado prejudica a sua vida. E você não consegue se livrar do pecado sozinho. Você tem que ouvir a palavra, você tem que orar. Você tem que buscar a Deus para se livrar daquilo ali. Você está entendendo direitinho? Gente, eu estou caminhando com Jesus. Não estou lá, você não sabe o meu coração com Deus. Não tem hora para não pecar. A minha bichinha começa a perturbar o caso todinho, Deus. Essa madrugada mesmo eu estava falando com Deus, porque a gente tem que aprender com quem? Com Jesus, mas a gente tem que aprender com nossos pastores. Tem gente que é orgulhoso, não quer ouvir o pastor, fica até contra o seu pastor, contra o seu pastor, isso é um pecado muito sério. Isso é um pecado tão sério que a Miriam, ela ficou leprosa, porque ela pecava contra o nome de Deus, contra o Moisés, que era um profeta. Então, irmão, pecar contra o pastor e pastora, isso não é um pecadinho bobo, isso é um pecado sério, você tem que se livrar disso. Entendeu? O pastor e a pastora é para você concordar, você amar, você orar por eles. É isso que Deus quer que você faça. Ele vai ficar feliz com você. Eu não posso estar pregando aqui para você, mas eu tenho um troço desse tamanho quanto o meu pastor. Gente, eu estou muito fora de Deus. É sério isso. A Miriam e o Arão, eles só falaram mal de Moisés, só isso. E mesmo assim não chamou ele de sem vergonha, que não valia nada, não foi isso não. Ele só falou, cada mulher com chifre, e falou, será que Deus só fala com Moisés? Foi só isso. Imagina se ela tivesse metido o mar mesmo com Moisés. Só isso já foi suficiente para entristecer Deus e Miriam ficou leprosa. Tem gente que não tem o temor de Deus, gente. Eu não sei da sua vida. Só Deus é que sabe. Mas eu vou te dar um conselho de quem te ama. Não de coração, de quem te ama. Nunca pegue contra um pastor, irmão. Pede perdão a Deus, pede força a Deus para você não fazer isso. Não é só eu, não, qualquer pessoa. Toda oração minha eu peço isso a Deus. Senhor, me livra a minha alma de pecar contra os justos. Porque Deus não quer que a gente sofra, senão a gente vai ficar sofrendo toda a vida. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Seja ele ou ela quem foi. Pede
esse pecado, isso é um pecado. Sim ou não? E aí a Miriam, o que ela fez? Ela pecou contra Moisés só porque ela não concordava com o que Moisés fez, de escolher a mulher com chifre. Tem gente que peca contra o seu pastor, porque você não concorda com o que ele faz. Irmão, ou com ela que ela faz, entrega ele, ela na mão de Deus, irmão. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado, porque isso já é um julgamento. Você está, esse pastor está pecando, esse pastor está pecando. Mas quem somos nós para julgar, gente? Quer ver o negócio? Deixa aqui rapidinho, vamos lá para o Romanos. Se o pastor pecou contra Deus, o problema é dele, vamos orar por ele. Porque senão você acaba pecando. E aí esse pecado traz o sofrimento. O meu marido, não é que Deus castigou ele não, mas ele tinha mania de ficar falando de tudo quanto é pastor. E aí eu sabia que aquilo ali não era de Deus, então eu não ouvia, eu ficava quieto só ouvindo. Quando foi um dia, a gente estava sentado na sala, antes dele trabalhar, ele começou a falar de um pastor. Nunca vi isso. Eu acho que pastor tem que ir na casa dos outros para fazer visita. Nunca vi um pastor que não pode ir na casa de ninguém, nunca tem tempo. Por quê? Falei, Deus, eu não vou nem responder nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele pegou, tomou café e foi embora. Foi Deus que castigou ele? Não, irmão, preste atenção. Deus, ele é amor, ele não castiga ninguém. O que faz mal para a gente são os nossos próprios pecados, nossos próprios erros. Isso tem consequência. O Judas, ele traiu Jesus, né? Quando ele chegou perto de Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Que vens a mim, amigo. Jesus ainda chamou ele de amigo. Mas ele não se arrependeu, ele não pediu perdão a Jesus. Ele continuou com o erro dele. Ele amava tanto o dinheiro que ele traiu Jesus para o dinheiro. E o Judas, ele se suicidou, ele se matou. Você não ouve falar uma vez na Bíblia que Deus castigou Judas. O Judas, ele morreu por causa dos próprios erros dele, cabeça dura. Ele não aceitava o que Jesus ensinava. Tem muita gente por aí, gente, que está sofrendo, porque não aceita o que Jesus ensina. Jesus está falando, não faz, isso é pecado. Jesus já usou várias pessoas para falar, a pessoa continua insistindo naquele erro. Isso é que traz o sofrimento para a nossa vida, não é Deus. É o que a gente planta. Mas peraí, se eu estou plantando um troço de espinho que está espetando o meu dedo, eu vou parar de plantar aquilo ali, gente. É simples acabar com o sofrimento, sabe o que é? Deus, me dá força para não fazer mais isso. Pronto, acabou. Então, pessoal, não foi Deus que castigou meu marido. Foi o próprio pecado dele. Aí ele estava, o que aconteceu? Eu nunca mais esqueço disso. Ele estava no sofá, aí ele falou isso do pastor e foi trabalhar. Gente, por volta de 10 e pouco da manhã, era mais 11 horas da manhã, me chega ele em casa, com o braço, a mão, isso aqui, ele tudo queimado, em carne viva. Ele foi trabalhar o maçarico lá dele em fogo, e o maçarico era daquele grande, ele trabalhava com chapa. O maçarico engoliu o fogo, pegou na mão dele estava assim, mas tudo em carne viva. E ele jogando água gelada, a gente jogando água, a mão dele toda inchada, nunca mais eu esqueço disso. Aí depois que ele se acalmou um pouco, né? Ele sentou no sofá, sabe o que ele falou para mim? Ele virou para mim e falou assim, ó, preste atenção. Guarda bem o dia de hoje. Eu nunca mais eu falo mal de pastor nenhum. Eu não falei nada para ele. Ele me disse isso. Eu nunca mais falo mal de pastor nenhum. Mas Deus castigou ele? Não, mas é o pecado dele, ué. Só que de lá para cá,
marido foi embora, Jesus recolheu ele, mas nunca mais eu ouvi ele falar mal de pastor nenhum. Ele nem gostava de falar. Eu já vi o pessoal tentando falar com ele não, vou orar, vou deixar o pastor na mão de Deus, porque isso é um pecado, gente. Você entendeu? Então, às vezes, a gente culpa Deus, mas às vezes a gente sofre porque a gente quer, porque Deus já falou para você o que é certo e o que é errado. Agora, Ele não vai obrigar a gente a obedecer. Entendeu? Deus, Ele ensina o caminho a você, para você sair daquele sofrimento, daquela luta. Só que Ele não vai forçar você a obedecer. O obedecer ou não é uma opção sua. Você está entendendo? Só que eu vou te dar um conselho. É melhor obedecer do que sacrificar, pessoal. Sacrificar o quê? Sua vida, seus sonhos. A sua prosperidade, a sua saúde, a sua família. É tão bom a gente viver em paz com Jesus. Mas para a gente viver em paz com Jesus, a gente tem que ter o nosso coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu não posso ter ódio de ninguém, eu não posso ter raiva de ninguém. Eu não posso ficar metendo mal no ar, no dedo, nem me levantando contra pessoas que é de Deus. Eu tenho que parar com isso. Você entendeu? Sim ou não? Aí aconteceu isso lá com meu esposo nunca mais abriu a boca para falar de pastor. Se está certo ou errado, o problema é dele com Deus. Você faz a sua parte. Nós temos que aprender, pessoal, a olhar para a gente. Entendeu? Porque às vezes a gente tem a mania de olhar para o erro dos outros, mas a gente tem que ver a gente como é que a gente está com Deus. Porque no dia do juízo, nós vamos responder pelos nossos atos, não é pelos atos. Cada o fulano vai responder pelo dele, e eu vou ter que responder pelo meu. Então eu que tenho que manter o meu coração limpo. Quem vai julgar depois quem estava certo, quem estava errado, quem obedeceu, quem não obedeceu, isso aí é Deus. Sim ou não? E Deus está ensinando a gente para a gente ser feliz, para a gente ser abençoado, para a gente ter paz. É tão bom andar em paz com Deus, gente. Então, lá no livro de Romanos, vamos dar um pulinho lá. Jesus, você é abençoado, você é feliz, sim, mas Jesus falou assim: confiai por entrar na porta estreita. Às vezes você não luta contra o pecado, você tem que lutar contra o seu pecado. O inimigo está fazendo de tudo para você odiar, não, eu não vou odiar. Está fazendo de tudo para você xingar, não, eu vou xingar. Você tem que lutar contra isso. A mesma coisa quando o negócio tenta jogar você contra os outros. Irmão, isso não é normal, mas o pastor já esgoelou de falar. Às vezes a pessoa espera chegar nas últimas. Sabe qual é as últimas? Quando começa a dar tudo errado. Só ora, Deus não ouve mais. Por quê? Porque você está insistindo muito no erro. O Espírito Santo está falando, aí não acredita naquele pastor, vai na outra igreja, lá o pastor também fala a mesma coisa. Mas será que a pessoa não está vendo que é Deus, irmão? Sim ou não? É uma cegueira espiritual, porque às vezes um montão de pastores já falou, não foi só aquele. Ah, mas esse aqui jogou piada, o outro também jogou piada, o outro também jogou, e a outra também jogou, e aqui, como é que tá? Tá todo mundo então jogando piada, é esquisito, né? Então tá esquisito do teu lado, todo mundo jogando piada pelo menos. Entendeu? Não é isso, gente. É Deus falando. Se Deus está falando, é melhor obedecer do que sacrificar. Gente, Deus é tão bom. Deus é tão bom, gente. Jesus Cristo é tão bom, Ele é tão amoroso, Ele é tão carinhoso, Ele cuida da gente. Tem coisa que Ele não merece que a gente faça, gente. A gente tem que se esforçar para não pecar. Entendeu? Se a pessoa sai daqui, às vezes, a pessoa vai para a igreja, sai da porta da igreja para fora, não faz nada do que Deus mandou. Só foi para a igreja mesmo. Isso não é evangelho. Evangelho é você luta. Não, eu vou colocar em prática. Eu vou chegar em casa, eu vou orar, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou pedir a Deus que dê força para me consertar. E você vai desse jeito.
Você entendeu? Meu pastor sempre ensinou, nunca seja amigo do seu erro, seja amigo de Jesus. Conta o seu erro, Senhor. Eu não consigo, mas eu quero que o Senhor me ajuda. Eu não quero mais esse mal na minha vida e tal. Aí sim, você está sendo mais amigo de Jesus do que do seu erro. Mas se você defende o seu erro, não. Eu estou certo. Irmão, você só é perdoado quem se arrepende. Você está entendendo? Para mim receber o perdão, eu tenho que entender que eu estou errado ou que eu estou errado. E se eu achar que eu estou certo, como é que Deus vai me perdoar? Sim ou não? Para mim ser perdoado, eu tenho que admitir o meu erro. Não, Senhor, eu errei. Eu não era para ter falado disso, feito isso. E tem coisas na nossa vida, bênçãos, coisas que Deus quer te abençoar, coisas que você não imagina, é coisa boa. A Bíblia diz o seguinte, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos do que o seu. Você entendeu? Deus quer fazer coisas boas, grandes na sua vida. Grandes bênçãos, grandes milagres. Mas se todo mundo entendesse que Deus já está te dando um prato, já está te dando um queijo, já está te dando uma faca, o queijo já está até cortado, é só você comer. O que é isso? Porque Deus, através da palavra dele, às vezes ele já te fala até onde você está errando, para você não ficar procurando ainda. É só você abrir o seu coração, gente. Só isso, Senhor, me perdoa. Eu até aqui eu fiz isso, mas eu não quero mais. Eu aceito a sua palavra. Me ajuda a mudar. Pronto, gente. Você vai sair daquele buraco, vai sair daquele desespero, vai sair daquele sofrimento, sua vida vai mudar. Você entendeu? Mas às vezes tem coisas que não mudam porque a pessoa não aceita. A dureza do coração, ela prefere ficar sofrendo, presa ali naquele sofrimento, do que abrir mão do pecado. Sim ou não? Mili, o roxinho, Mili. Desperta aí, meu filho. Você está entendendo? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó, lá no livro de Romanos, vamos lá. Olha o que está escrito. Tem que limpar o coração, gente. Às vezes a pessoa, poxa, entende por que Deus não me ouve, por que Deus não faz um milagre, mas às vezes vai olhar o coração da pessoa, a pessoa está cheia de mágoa, está cheia de ódio. Tem umas meia dúzia que a pessoa não gosta, tem outros que a pessoa não fala. Gente, para que isso? Se todo mundo um dia vai sair desse mundo. Perdoa quem você tem que perdoar. Esquece que a pessoa te fez. Lembra que você errou tanto. Jesus te perdoou, gente. É dando que se recebe. Jesus não te perdoou. Então perdoa, limpa o seu coração. Às vezes tem pessoa que tem mágoa da infância, sabia? Não porque eu não gosto do meu pai, que meu pai me deu uma surra. Irmão, mas disse quantos anos eu tinha? 10 anos de idade. Até hoje a pessoa não perdoou. Leva o pai agarrado no coração. Às vezes o pai ou a mãe até morreu, a pessoa está lá. Com ódio do pai, com ódio da mãe. Irmão, tem que limpar o coração. Perdoar, perdoa quem te fez mal. Deus está mandando você amar seus inimigos. Aí você de vez amar, você odeia, como é que faz? Jesus disse assim, amai a vossos inimigos. Fazei o bem a quem te faz mal. Orai pelo que vos persegue. Bem-aventurados os limpos de coração, pessoal. Eles verão a Deus. Os limpos de coração não odeiam ninguém. Os limpos de coração perdoam. Não guarda raiva, rancor de ninguém. Os limpos de coração é assim, pessoal. Não mexe com o povo de Deus. Não fica lá falando mal do irmãozinho, da irmãzinha, do pastor. Os limpos de coração não faz essas coisas. Foge da mentira. A Bíblia já fala claramente sobre a mentira. Nós queremos ser salvos. Que nem meu pastor pergunta. Se você morrer, você quer ir para onde? Para o céu. Mas lá no céu,
Não entra no negócio de mentira. Isso já está escrito lá no livro do Apocalipse. Mentirosos não entrarão no reino do céu. Isso é sério. Sim, vai dizer que ninguém conta uma mentirinha. Todo mundo conta uma mentirinha. Não, irmão. Jesus sempre falou a verdade. Em verdade, verdade, vos digo. Verdade, verdade, vos digo. Então, se você tiver que pagar o preço, pague o preço, mas fica com a verdade. Às vezes nós cometemos um erro achando que a gente vai levar vantagem, né? A gente está sendo muito esperto. Não vai. Escuta o que eu estou te falando. Tudo que é errado, que você faz de bom ou de ruim, volta para você. Tudo que você faz de errado, de certo, volta para você. A vida é uma colheita. Jesus disse o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colhe. Se você fizer o bem para as pessoas, o bem vai voltar para a sua vida. Se você fizer o mal é que vai voltar. Você está entendendo? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele deu a gente o livre-arbítrio. A opção de escolher se a gente quer servir a Ele ou não. Deus deu a opção da gente plantar. Você que planta as coisas na sua vida. Se você plantar o bem, você vai receber o bem. Como que eu planto o bem? Fazendo bem para os outros. Eu amo as pessoas, eu perdoo. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa honesta, eu não engano ninguém. Então aquilo ali vai voltar para a minha vida. Agora, se eu faço tudo errado, eu odeio, e amaldiçoo, aquilo tudo vai voltar para a minha vida, gente. Eu estava meditando outro dia, naquele versículo que o meu pastor sempre prega, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Sabe por quê? Eu estava meditando na minha vida, algumas coisas que estavam erradas na minha vida. E eu estava sem o porquê, Senhor. Sem o porquê. Depois eu fiquei pensando. Eu mesmo que fiz aquilo. Entendeu? Na hora de tomar a decisão, eu tomei a decisão, mas eu não pensei direito que aquilo ali ia voltar para mim. Que aquilo ia me prejudicar. E eu acabei e fiz. Eu fiz errado. Aí eu colhi o quê? Errado. E o que deu certo na tua vida, pastor? Foi o que eu plantei certo. Aí deu certo. Então, Deus estava falando no meu coração, tá vendo, Fabiana? Como é você, eu só te ensino, mas você que tem o controle. As sementes estão tudo na tua mão. Você que sabe o que você faz da sua vida. Se você colher, plantar certo, você vai colher certo. Você que escolhe. Nós é que plantamos. Jesus dá a semente. Entendeu? Nós temos a semente. Não é? A semente do mal é coisa do mal, ele que dá. Mas a do bem é Jesus que dá. Nós temos a descendente do bem e do mal. Aí você vai escolher o que você vai plantar. Só que você tem que lembrar o seguinte, que você plantar o que você vai colher. Se eu plantar batata, eu vou colher o quê? Eu não posso chegar lá, mas cadê meu aipim, gente? Mas eu não plantei aipim, eu plantei o quê? Você entendeu? Se eu plantar abóbora, aí chego lá, cadê a batata? Mas eu não plantei batata. Eu plantei abóbora. É isso que eu estou falando. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas às vezes a gente planta coisa ruim. Na hora de colher, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas você tem que ver o que você está fazendo. Fazer uma análise da sua vida. Você anda fazendo coisa boa ou coisa ruim? Ah, pastor, eu ando fazendo umas coisas ruins. Mas por isso que o troço está voltando, gente. Sim ou não? Pastor, como é que faz para mudar isso? É uma decisão sua com Deus. Você tem que escolher mudar. Jesus já te ensinou. Jesus não pode mudar por você, gente. Isso é muito sério isso que eu estou falando com você. Isso é uma pura verdade.
Escuta esse conselho. Jesus não pode mudar por você. Isso é uma decisão sua. Você tem que meditar quando você estiver sozinha ou sozinho. Você tem que meditar o que você faz de errado. O que você faz de errado? Você tem que pedir a Deus perdão e força para não fazer mais aquilo. Deus vai te perdoar. Ele prometeu que perdoaria. Ele vai te dar força para você não fazer. E aí as coisas vão começar a mudar na sua vida. Você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Porque aí sim você vai estar dando condições a Deus de te ajudar. Sim ou não? Porque às vezes a gente não entende que Deus é santo, Deus é puro, Deus é honesto, Deus é verdadeiro. Então, para Ele andar comigo, eu tenho que ser tudo isso. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Desculpa, não estou querendo ser assim, preconceituosa, nem assim, ofender ninguém. Só um exemplo. Você, a maioria das pessoas, não gosta de andar com pessoa que rouba, pessoa que mata, pessoa que faz essas coisas erradas. Você já reparou que a maioria das pessoas não gosta de andar com essas pessoas? Sim ou não? Hã? Porque eles fazem essas coisas erradas. A pessoa fica até com medo. Depois de ficar andando, de repente mata ele vai matar eu também. Já reparou? Mas por que não anda com essas pessoas? Não é que ela não presta, cara, mas elas fazem algumas coisas que é muito errado. Que se você andar com ela, você vai estar se arriscando. E você é uma pessoa honesta, você não quer se envolver com problema, não é isso? Sim ou não? Jesus, Ele é santo. Ele quer andar com você. Mas se você anda odiando os outros, maldiçoando os outros, você anda mentindo, não tem como Ele andar com você. Não é que Ele não te ama, não. Ele te ama, mas você tem que mudar o seu jeito. Você tem que concordar com Ele e andar com você. Sim, entendeu? Jesus, Ele é santo, gente. Não é que Ele quer que você seja 100% perfeita, não. Mas tudo que é de errado, você tem que pedir força a Deus para largar. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele disse assim, que é para a pessoa... É um versículo que ele falou, acho que é do velho homem, né? Para fazer o quê? Deixar o velho homem, um negócio assim. E se revestir do novo, que não se corrompe. Se despojar do velho homem. Você, quando aceita Jesus, que você vem para Jesus, você tem que parar com aquelas práticas lá de trás erradas. Você entendeu? Você tem que se despojar do velho homem. O que você fazia de errado, você tem que parar. Agora você tem que aprender com Jesus. E Jesus é santo. Você está entendendo? Se não, gente, seria muito fácil essa coisa assim. Não precisa mudar coisa. A paz do Senhor dando a pessoa. Não precisava mudar, não precisava igual eu. Eu não estava lá no mundo, eu bebia, eu xingava, eu mentia, eu fazia um montão de coisa. Eu, quando aceitei Jesus, que eu vim para a igreja, que Jesus começou a me ensinar pela palavra dele, hoje em dia eu não faço mais essas coisas. Ah, pastor, mas eu não acho que precisa mudar. Tá bom. Se eu pregasse o evangelho hoje como eu era antigamente, se eu não mudasse, vamos botar só um exemplo, vim para a igreja, mas não mudei. Eu vim para a igreja, mas continuasse bebendo, continuasse cheirando, continuasse fumando, continuasse mentindo, continuasse xingando os outros. Se eu viesse para a igreja e não mudasse, você ia acreditar em mim se eu pregasse para você que eu sou uma pessoa de Deus? Fala a verdade.
Sim ou não? Você não ia acreditar. Então tem que mudar. Você está entendendo? Você ser um cristão ou uma cristã, a gente tem que mudar, não tem pra onde correr. Você tem que largar os velhos hábitos, velhas manias de antigamente. Às vezes a pessoa te fazia alguma coisa, eu vou me vingar, vou matar essa pessoa. Irmão, isso era coisa lá de trás. Você não pode mais fazer isso. Se você está disposto a ter uma vida santa com Deus, você não vai fazer mais isso, você vai mudar. Glória a Deus. Amém? Então, lá no versículo, vamos lá. Romanos, né? Lá no livro de Romanos, Deus abençoe aí o pessoal que está aí na live, o irmão Hans, Humberto, seu Humberto, Deus abençoe Humberto. Assumir esse Humberto. E glória a Deus. Romanos, cara, acho que é capítulo 2, gente. Pessoal, está na hora, preste atenção, está na hora de você vencer, está na hora de você ser feliz, irmão. Dessa vez o anjo não quer mais subir lá para cima, cabeça, não. Ele que se não quer deixar aqui embaixo de qualquer jeito. Ele tem que fazer por onde? Glória a Deus. Sai disso. Não deixa mais nada te enganar, não. Seja uma pessoa como o Balaão, né? Balaão, o inimigo tentou enganar de tudo quanto é jeito, tentou cegar ele, mas lá na frente, quando ele aprendeu direitinho com Jesus, sabe o que ele disse? Sabe o que Deus falou dele? Fala, homem de olhos abertos. Fala, homem que ouve o dito do Senhor, homem dos olhos abertos. Entendeu? É isso. Deus quer que a gente seja sábio. Sábio que é para você não perder suas bênçãos. Pula fora disso. O pessoal vem falar mal dos outros com você. Pula fora disso, gente. Gente, ser sério. Isso atrasa a sua vida. Está atrasando suas bênçãos. Às vezes tem visita que vai na sua casa só para ficar falando mal dos outros. Quando a visita sai de lá, você está todo esquisito. Ou esquisita. Você está malzinho escutando seu louvor. A visita sai, daqui a pouco você está todo enfunhado. Mas por quê? Traz aquele peso, porque é um pecado. Pecado traz peso, traz consequência, traz coisa ruim. Entendeu? Sai fora disso, olha para Jesus, gente. Vamos orar, vamos cantar louvor, entendeu? Vamos parar de ficar olhando para o ar. Ou sexta-feira, hoje é terça, né? Não, hoje é quarta. Ontem eu falei sobre isso. Você está vendo o pessoal fazendo um negócio errado? Vai orar, irmão. Não adianta você ficar falando, discutindo, você está perdendo seu tempo. E também não foi isso que Deus falou. Deus mandou você fazer o quê? Orar. Fazer oração por todos os homens. Orai por aqueles, né? Ontem eu mostrei ali. Eu preguei uma palavra muito forte ontem, que a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. E é para você fazer o quê? Orar pela pessoa. Entendeu? Isso é uma perda de tempo. Lá na frente você vai ver, poxa, se eu tivesse escutado a minha pastora, ou o meu pastor tivesse começado a orar antes, isso já tinha sido resolvido, eu já tinha vencido essa batalha, eu não precisava ter me aborrecido. Você entendeu? E outra coisa, a libertação da sua família, da pessoa que você quer, é gradualmente. Às vezes que acontece tudo de uma vez, mas é difícil, é gradualmente. Isso aqui é gradualmente, aos poucos. Deus quer que você lute sem você sofrer. Entendeu? Porque às vezes você está lutando para dar um sofrimento para você, mas é porque você às vezes sai, você discute, você fica com raiva, fica chateado, aí você acaba sofrendo também. Deus quer que você lute bem, você tenha paz, você
Você seja bem alegre, ele vai vencendo aquilo ali, entendeu? É isso, Deus quer que você de cabeça baixa, triste, pelos campos. Entendeu? Porque o Josafá, ele estava sendo cercado por 3 exércitos. Era muita coisa que veio contra ele. Sabe quando o negócio se levanta contra você, tudo quanto é lado? Você, pastor, quanto mais eu oro, mais o próximo levanta. E não, mas porque você está vencendo. Se você estivesse perdendo, ele nada ia se levantar contra você. O inimigo não luta com ninguém caído. Quanto mais se levanta contra você, é porque você está detonando do lado de lá. Senão ele não estava revidando assim, não, entendeu? E o Josafá era 3 exércitos que veio contra ele. E ele disse para Deus: Senhor, em nós não há mais força perante essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos mais o que fazer. Sabe quando você já orou, já jejuou? Você fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Você está entendendo? Para essa situação mudar, esse perigo se converter, mas quanto mais eu oro, mais desviado ele fica. O negócio é esquisito. Mas, preste atenção. Deus falou para Josafá: Josafá, nessa peleja não terei mais que pelejar. Parar e ficar de quê? De pé. Jesus já falou bem claro. Parar e ficar de pé. Não é prostrado. Porque às vezes o inimigo te ataca e você fica dentro de depressão. Você não quer orar mais, não penteia mais cabelo, fica pelo canto triste. Você está entendendo? Cabe baixa. E a Bíblia diz que Deus irá atender você aonde? Na alegria do seu coração. Na verdade, você tem que rir da cara dele. Já venci, vamos dizer. É isso que você tem que fazer, não ao contrário. Sim ou não? Não é desse jeito que vence. Jesus está falando, você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Deus falou isso para Josué. Falou isso, acho que foi ontem de manhã. Não sei quem estava aqui hoje de manhã, mas tem gente que já esqueceu. Entendeu? Tem gente que não é mesmo, né? Jesus tinha falado isso, mas Jesus falou com você, você não era para ter esquecido disso. Entendeu? Mas tem gente que até já, eu tinha esquecido disso, mas aí, como é que está a situação? Esforça-te e tenha bom ânimo, porque você chegar na bênção que você quer, você vai chegar, você vai conseguir. Você tem que ser perseverante. Entendeu? Você tem que olhar para Deus. Porque muitas das vezes a gente fica olhando para a circunstância. Você fica olhando para a dor, você fica olhando para o problema, você fica olhando para a dívida, você fica olhando para a pessoa que não se converteu ainda. Você fica olhando para aquela situação que você quer que mude. Você focou naquela situação. Você só olha para aquilo ali. Você só enxerga aquilo ali. É como se você estivesse no escuro, você botasse aquele chapeuzinho que tem uma luz. Aquele chapeuzinho com uma luz, você só vai enxergar onde bater aquela luz no escuro. Aí você olha para o lado só. Você só enxerga aquilo ali. Você não vai enxergar outra coisa. Você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa só olha para o problema. A pessoa não olha para Deus. Deus é o Todo-Poderoso, gente. Não existe nada impossível para Deus. Não existe uma pessoa que Deus não pode converter. Às vezes tem pessoa que fica desesperada por causa do filho, da filha. Mas esse filho não tem mais jeito. A minha filha não tem mais jeito. Minha avó não tem mais jeito. Irmão, tem, mas você tem que orar. Gente, aprenda uma coisa. Você só vai conseguir libertar alguém se você orar por ela. Não adianta discutir, debater. Não adianta, você está perdendo tempo. Você tem que orar. Você está entendendo? E às vezes você ora e não vê nada. Aí você para de orar e desiste, porque você não está vendo nada. Mas o confiar em Deus é justamente isso. Mesmo que você não esteja vendo, continue orando. Porque ele disse assim, todo aquele que pede, recebe. Ele não
mentir. Deus é Deus, irmão. Se ele está falando você orar que ele vai fazer, então ele vai fazer. Ele não pode dar um de mentiroso. Entendeu? Você vendo ou não, ele está trabalhando no que você está pedindo. Não é só libertação da família, não é em tudo. Só que a gente não adianta dizer que não somos, gente. Estou me incluindo nesse meio, tá? A gente é meio afobado, a gente não tem paciência de esperar, a verdade é essa. Eu tenho nada. Você vai esperar o ônibus, se demorar 20 minutos, você já vai agoniado. Poxa, até agora, e que você não tem mais, entendeu? O ser humano é desse jeito. Vergonha esse pessoal deixar de esperar meia hora, entendeu? Você vai no caixa do mercado, assim, aí só tem 2 pessoas na sua frente, você está toda feliz. Mas aí o caixa acabou a sua paciência. Se que isso, que moleza. Eu vim pra cá que só tinha 2 pessoas e caixa mole é ela. O ser humano, ele é bem paciente, gente. A verdade é essa. Todo dia a boca do seu fogão é de um jeito. Ela não muda. Mas o dia que você está com fome, você fica chateado com o fogão. Poxa, que demora para cozinhar o arroz. É o tempo de todo dia, mas naquele dia você está com fome, você está com pressa. Não? É como se o fogão tivesse culpa que está demorando o arroz. Então a gente é meio pressado mesmo, a gente quer tudo do nosso jeito, a nossa hora. E se não acontecer, a gente parece que a gente determina um prazo. Vou orar. Aí você orou, espera uma semana, até domingo. Domingo não aconteceu. Não. Então sempre vai pronto, acabou. É porque você achou que acabou, é porque você que determinou um prazo na tua cabeça. Não foi Deus que disse que era até domingo. Entendeu? Até 15 anos eu espero, de 15 anos para lá. Você se desespera, mas você que determinou que 15 anos. Então, gente, que se queixa o homem. Deus falou para você até 15 anos. Talvez não acontecer, não vai acontecer mais. Deus falou isso. É você que botou isso na sua cabeça. Então a gente é que faz o próximo. Entendeu? Está errado. Não aconteceu agora, então não vai acontecer mais não. Gente, preste atenção. Deus é responsável por cada um de nós. Entendeu? Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não mente. Deus é responsável, gente. Se você está pedindo a Deus, fica crendo. Mostra para Ele que realmente você está crendo. É isso que Ele quer. Entendeu? Porque quando você ora a Deus, você desiste, quer saber? Você está orando, mas acha que não vai acontecer mais não sei o que, não sei o que lá. E você você fica triste, você se entrega, daqui a pouco você está com depressão. Para Deus, é como se você falasse assim, poxa, Deus pagou. Entendeu? Deus pagou comigo, Deus não falha. É por isso que ele falou para Josafá, a peleja não é mais sua, mas parar e ficar de pé. Não é para você ficar prostrado. Sabe o que é ficar de pé, para mim? Fica crendo, fica firme. Não desflorece, não cai no meio do caminho, fica firme. Deus foi lá e falou com Josué e animou. O que Deus mandou Josué fazer? Primeiro de tudo, antes do nome, tá vendo? Como vocês já esqueceram? É aí que eu te falo, não pode esquecer a palavra. O que ele mandou ele fazer primeiro de tudo? Não, primeiro de tudo. Assim que ele começou a falar com Josué, tá vendo? Como não. No princípio do versículo, eu frisei isso ontem, gente. Eu ainda frisei isso, eu falei, pessoal, preste atenção nisso aqui. Tá vendo? Não pode esquecer. Ele estava triste, porque o Moisés tinha morrido. O que Deus falou para ele primeiro? Tem que voltar. É isso aí, mas não foi isso tudo mesmo, tá vendo? Hã?
Não foi isso, eu ainda frisei isso ainda. Deus chamou Josué e falou: levanta-te, Josué, levanta-te e passa esse povo pelo Jordão. E foi primeiro mandou ele levantar, que também não adiantava ter bolão e cair e deitar. Entendeu? Não, tem bolão e deitar daí mesmo. Não, você tem que agir. A fé sem a obra é morta. Então ele falou para Josafá: fica de pé. Falou para Moisés: levanta. E ele fala para você e para mim: você tem que levantar, se animar, tem que olhar para cima. Fazer, ele vai fazer, mas ele não vai fazer com você prostrado, deitar, desanimar. Entendeu? Ele falou para Josué: levanta-te. Levanta-te. E você vai fazer esse povo. Por quê? Porque Josué estava prostrado, ele estava desanimado. Ele não estava querendo se esforçar, ele estava abatido, porque Moisés morreu. E às vezes você não está abatido porque ninguém morreu, como eu falei ontem, mas às vezes, pastor, eu estou meio sem esperança, minha fé parece que morreu, minha esperança. Você está entendendo? Suas forças morreram. E aí Deus olha para você e está falando: esforça-te, você vai conseguir, você vai chegar lá. Você está entendendo? Sim ou não? Você tem que entender a linguagem de Deus. Quantas vezes eu já cheguei na igreja, olha, passando uma situação, e Deus usava lá o meu pastor para falar comigo. E às vezes falava até nessa palavra de Josafá: essa peleja não é mais sua. Eu saía da igreja toda feliz. Deus falou que não é minha, não é minha. Aí eu chegava em casa e já orava: Senhor, você falou que essa batalha não é minha, eu creio. Eu estou de pé, esperando meu Deus. E daqui a pouco o milagre aconteceu. Falei: pai, bem que o Senhor falou que essa batalha agora era sua. Você tem que crer no que Deus fala. Você entendeu? Você precisa crer no que Ele está falando. Se você não crê, aí confiar em Deus de todo o seu coração. Quer ver? Deixa eu voltar para lá. Vamos lá no Provérbios. Provérbios capítulo 3. Olha o que ele está falando aqui, ó. Não duvida de Deus, gente. Não duvida do poder de Deus. Às vezes nós limitamos Deus. Mas é muito difícil. Mas para você não é difícil para Deus. Para Deus nada é impossível. E outra coisa, pessoal, que nem eu estou falando aqui, nem que eu quero que todo mundo seja igual a mim, não. Mas eu fazia isso antigamente, era bom para mim. Eu parei e graças a Deus agora eu estou voltando de novo. E eu estou vendo muita coisa boa acontecendo. Pega um costumezinho, nem que seja assim 5 minutos, 10 minutos. Quando você acordar de madrugada para ir morrer, toma um pouquinho de madrugada, 1 hora assim para madrugada. E que nem meu pastor falou, sei lá, tem alguma coisa sobrenatural fazer assim de madrugada. Que a resposta é mais rápida. Para quem está com pressa, na bênção, passa a dormir, acordar de madrugada e orar que você vê alguma coisa só. Oi? Acho que a filha pequena, sei lá. Eu sei que a oração da madrugada é para isso. Entendeu? Faça fazer isso, gente. É bobinho, fica até a noite toda acordada, que eu não consigo orar 5 minutos de madrugada. A perder o bênção. Perder o bênção. Aí ele está dizendo assim: tem que lutar, tá? Até para acordar de madrugada é uma luta. Ela está de banheiro, dá sono. O pessoal acorda de madrugada. Você está entendendo? Hoje em dia não, mas antigamente, quando eu estava olhando pelo meu esposo, que ele ainda não estava muito tempo, ele por nada ele acordava de madrugada. Aí ele pensava: estou com fome. Aí ia lá, eu olhando para madrugada, mas
acharei. Ele está dizendo assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. É para você confiar em Deus. Você orou, orei, confia nele de todo o coração. Agora, cuidado. Porque quando você está confiando em Deus, você está no caminho certo para ser abençoado, o inimigo vai fazer de tudo para tentar você. Você tem que ter cuidado. Tentar jogar você contra alguém, tentar botar um desânimo, você está entendendo? Alguma coisa ele vai tentar fazer você reclamar, alguma coisa ele vai tentar. Porque ele quer estragar a tua bênção, quer impedir você de ser abençoado. Por isso que Jesus disse: orar e vigiar. Cuidado com aqueles que ele manda infiltrado lá para vir trazer coisa para a sua vida, né? Que nem a irmã chegou um dia desse aqui para mim e falou assim: pastora, teve uma pessoa que chegou perto de mim e perguntou para que eu tinha ido para a igreja. O que eu queria fazer na igreja? Ela está aqui na igreja. Bobeira sem ir para a igreja, o que você está fazendo na igreja? Como assim, irmão? Claro que eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus. Não, porque você está muito velha para ir para a igreja. Olha só. Vê se pode um troço desse. E tem idade para ir para a igreja, gente? Hã? Sim ou não? Falei, irmã, não está nem ouvindo isso, não. Essa pessoa aí é ignorante, ela não sabe o que está falando. Você está entendendo? Às vezes você fica ouvindo muita coisa negativa. Você tem que parar com isso, gente. Hã? Gente, Deus, Ele não faz acepções de pessoa. Deus ama todos iguais. Você sabia disso? Você em particular, cada um de vocês são uma pessoa muito importante para Deus. Você não sabe o quanto. Se todos soubessem, gente, o amor de Jesus, muitas pessoas estavam bem na vida. Você entendeu? O amor de Deus é incondicional, gente. Deus é misericordioso, Deus Ele ama mesmo. A visão de Deus é salvar cada um de nós, é salvar a sua família, é ver você bem. A visão de Deus é essa. Entendeu? A gente que sai um pouquinho para lá, sai um pouquinho para cá. Entendeu? Vai passar para lá de novo. A gente que atrapalha dele, fica andando assim, coisa zigue-zague, aí a bênção fica assim, andando, tentando alcançar você, entendeu? É a gente que às vezes sai, nós é que às vezes erra com Deus, e às vezes a gente pede perdão, não se conserta, aí atrapalha. E a gente tem que ser humilde para pedir perdão, sabia? Quando você erra, você precisa pedir perdão a Deus. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias é pedir perdão a Deus. Ah, mas para que pedir perdão a Deus todo dia? Todos os dias nós falhamos, gente. Às vezes a gente pensa uma coisinha que não deve, a gente fala uma coisinha que não deve. Às vezes você trata alguém mal, se sem querer você julga alguém, você tem que pedir perdão a Deus. Pai, me perdoa até aqueles pecados que eu não lembro. Mas eu estou te pedindo o teu perdão, estou pedindo a sua força para me te obedecer. Aquilo que eu estou fazendo de errado, me dá força para não fazer mais. Você tem que sempre estar se consertando comigo. Você entendeu? E Ele vai consertando a sua vida. E crer. Crer, porque às vezes você diz, pastor, eu não vou para a igreja, eu oro, eu estou buscando a Deus. Às vezes tem pessoas que falam assim, por que só eu com a minha vida não muda? E por que só lá em casa o negócio não funciona? Você está entendendo? Às vezes vem até aquilo na cabeça da pessoa. A vida de todo mundo muda, menos a minha. Você está entendendo? E eu estou tentando fazer tudo certinho. Eu vou para a igreja, eu faço não sei o quê. Por que tu não acontece? Porque você precisa crer. Entendeu? É isso que Deus quer que você faça. Confia nele.
sobre os discípulos na tempestade. Não daquela... Ai, Jesus. Não, mas não é aquele não. Não é aquele da proa, não. É o outro que Jesus veio de madrugada sobre as águas. Porque às vezes é tanto livro. Mateus 14, né? Olha aqui, presta atenção. Gente, isso aqui, abre o seu coração se entender isso aqui. Glória a Deus. Não tem nada para te impedir de você ser abençoado. É só você entender e crer em Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que você ser abençoado é tão fácil e por isso que a pessoa acha que é difícil. Entendeu? Olha, você ser curado e você ser curada é tão fácil que por isso você pensa que é difícil. Mas como assim é fácil? Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele já tomou sobre o corpo dele e ele já levou todas as nossas doenças. É simples, olha só. Se ele já levou, não tem como estar comigo. Como é que está comigo se ele já levou? Aí eu vou tomar a conclusão, sabe de quê? Que se ele já levou, eu tenho o que comigo? Como é que eu tenho doença? Se Jesus já levou minha doença, me explica. Tem? Não, então é fácil, é só você crer nisso. Que aí some tudo. Você está entendendo? Não é tão difícil, é que é tão fácil. Que aí a pessoa pensa que é difícil. Aí eu vou dar um exemplo. Aí daquela caneta. Pega aquela caneta ali para mim. Eu vou dar um exemplo que eu já dei. Mas preste atenção no exemplo, tá? Se você não prestar o exemplo, você não vai entender nada. E Jesus disse o seguinte, Jesus falou o seguinte, que... Fica aqui. Jesus disse o seguinte, que ouvir e entender. Se você não entender, não vou prestar. Tá vendo essa caneta? Quem tá vendo essa caneta na minha mão? Todo mundo tá vendo essa caneta? Ali tem mais caneta, mas aqui comigo só tem essa caneta. Não tem outra, não dá nenhum aqui, só tem essa caneta, tá vendo? Sim ou não? Ela tá comigo, certo? Aí a Armin, tudo bem que ela não sei se ela é muito boa de ensinar de tomar, mas vamos supor que a Armin pega a caneta de mim, toma. Aí você vai pegar a caneta, você vai levar lá para a cadeira, toma. Ela tomou. Ela pegou a caneta. Vamos fingir que ela tomou. Ela pegou delicadamente. Ela pegou a caneta, não pegou? Sim ou não? Aonde que está a caneta? Está com ela. Cadê a caneta que está comigo? Eu tenho caneta aqui. A caneta, vamos supor que a caneta foi a doença. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou a doença, já ia falar a caneta. Já ia falar que Jesus pegou a caneta. Jesus pegou a minha doença e a sua e ele levou com ele. Se ele levou, como é que ela está aqui comigo? Sim ou não, gente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Está lá com ela, a caneta. Se a caneta aparece aqui do nada comigo, vocês iam achar o que? É possível ela aparecer aqui do nada? Por que não? Porque ela levou. A mesma coisa é a doença, gente. Você está entendendo? Se Jesus já levou, como é que aquilo está ali em mim de novo? Como que aquilo apareceu de novo no meu corpo, se Jesus já tinha levado? Sim ou não? Ou seja, eu vou dar um ponto final nisso. Eu não tenho nenhuma caneta aqui. Sabe o que significa isso? Você não tem doença como Jesus já levou. Assim como eu não tenho a caneta,
você não tem a doença, que Jesus já levou a sua doença. Se você entende e se crê, você vai ver que você não tem nada. Você, peraí, então, Jesus já levou, não tem doença? Não, some tudo. Tudo, gente, é a força da fé. A fé é o que você crê. Se você crê que tem o próximo, você tem. Se você crê que não tem, você não tem. Hã? Sim ou não? Aí aparece uma coisinha lá, o que você faz? Eu não tenho isso. Jesus Cristo já levou, isso não é meu, eu não tenho. Não, eu não tenho, não tenho. Daqui a pouco você vai procurar aquilo ali e você não tem mais nada. Sumiu tudo. Você entendeu? Sim ou não? Hã? É tão fácil uma pessoa ser curada que por isso que ela acha que é difícil. Ela pensa que sintoma, a doença vai matar ela, não. Se ela crer, entender que Jesus já levou, você vai entender que isso não tem mais nada. Como eu não tenho caneta nenhuma aqui, você também não tem doença. Sim ou não, gente? Hã? A caneta está onde? Vamos ver se vocês entenderam a história da caneta, gente. Pode falar em voz alta. A caneta está onde? E as nossas doenças estão onde? Ah, então não é tão difícil assim de entender. A caneta está caindo e as doenças estão com Jesus. Hã? Eu não tenho caneta e você não tem doença. Viu? Não é difícil de entender. Então, lá no Mateus 14, né? Então, lá no Mateus 14, versículo 22, acharam aí? Está escrito assim, ó. Dizendo assim, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no mar. Não. Ela ri, ela acho que eu quero nem disfarça, né? Mulher, minha filha, devia pelo menos disfarçar, né? Ela não pegou, não deixa passar, gente. Eu não sei que a filha fez ela disfarçar, fingir que não ouviu, não, ela é a primeira aí. Ela está imaginando o discípulo entrando no mar. Tu tá doido. Ai, vamos voltar lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, não é isso? E fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus falou, todo mundo entra no barco aí, que eu estou despedindo aqui a multidão, entendeu? E vocês vão na frente. E eles foram. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus orava, eu falo para você, não deixe de orar. E chegava já à tarde, estava ali só, né? Estava sozinho ali. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porque o vento era o que, pessoal? O vento era contrário. Tem horas que o vento é contrário, pessoal. O que é isso? Tem hora que parece que o negócio está tudo virando para cima de você. O caldo virou tudo para o teu lado. Pastora, eu acabei de vencer uma, mal acabei de uma, já veio outra. E açoitado, sabe o que é açoitado? Tudo para cá, tudo para cá. Então lá, tudo para cá. Você está entendendo? Para lá e para cá, e joga para lá, e joga para cá, e joga para lá, e joga para cá. Eles estavam, o vento era contrário, era contra eles. Tem hora que acontece um troço desse, o negócio se virou contra mim. Às vezes tem hora que o marido se
lugarzinho que o inimigo conseguiu achar uma brecha e entrou. Entendeu? Aí vai jogar contra o quê? Contra a luz. Você entendeu? Às vezes é filho, filha. Às vezes tem uma filha, um filho que você estava te ouvindo, agora não está te ouvindo mais. Ela é contra você. O que você fala, a pessoa vem contra. Não, mas não é bem assim, não, que não sei o quê, que não sei o quê. Você está entendendo? Mas e aí, pastor? Você não tem jeito? Claro que tem, gente. Isso é espiritual. Você ficando firme com Deus, ele não sai. Hã? Aí ele está dizendo aqui, ó. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Não é isso? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram: por que, pessoal? Hã? Isso é um fantasma. E gritaram com medo. E aí, o que aconteceu? Jesus, porém, ele falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor, então fala para mim o Senhor sobre as águas. E ele disse: vem. E o que Pedro fez, pessoal? Pedro, descendo do mar, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro desceu daquele mar cheio de coragem, cheio de fé, decidido, vou andar sobre as águas. E vendo Jesus lá, Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele foi. Irmão, quando você está olhando para Jesus, quem é Jesus? Ele é verbo, ele é palavra. Quando você está olhando para ele, você caminha firme. Você sabe que nada vai te derrubar. A vitória é certa. Pode vir o que vier, que você vai vencer. Você está olhando para a palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua casa. Você não está olhando para o jeito que está a sua família. E tem gente que olha para a família, tem famílias aí que a pessoa, pastora, só não sabe como é que é minha família. Ei, minha família tem de tudo. Você está entendendo? Lá tem de tudo. Lá tem assassino, tem ladrão, tem. Entendeu? Tem. Sei lá. Tem estuprador, tem tudo lá. Preste atenção, gente. Jesus não quer saber como é que é a sua família. Se tivesse uma família que ele não pudesse dar jeito, ele ia falar: creia no Senhor Jesus Cristo, mas será salvo algumas famílias. Você está entendendo? Ou alguns parentes, alguns da família. Jesus não falou isso. Ele disse: se você crer nele, vai ser salvo você e a sua casa. E você pensa que você e sua casa é só você, seu marido, seu filho. Não, é a sua parentela toda. Está todo mundo incluído no pacote. O José lá no Egito, houve aquele culto e tal, ele perdoou os irmãos dele, e depois Deus mandou buscar o quê? De José. A parentela toda. Vai lá, manda buscar teu pai, teus irmãos, cabrito, cavalo, está entendendo? É todo mundo, pessoal. É a sua descendência. Às vezes você tem um primo distante, uma prima, um sobrinho, aquele ali que tem mais que não tem mais gente. Você já olhou para ele? Tem gente sim. Gente, tem vários sobrinhos mesmo. Eu tenho um sobrinho meu aqui, prega o evangelho aí, ele e a esposa dele. Se você visse a história dele, é porque eu tenho muitos, então eu posso até falar que estou citando o nome. Mas, tadinha, tinha sido preso várias vezes por causa de droga, vendia droga. Foi preso, ficou vários tempos preso, aí orando, foi liberto. Ele não só vendia, ele usava muita droga. Foi liberto das drogas. Conheceu uma jovem na igreja, casou, foram batizados, foram consagrados. Hoje em dia eles evangelizam tudo por aí.
Eu tenho uma prima minha também. Uma prima minha que através da live aqui, já tinha acho que 15 anos, sei lá, que ela estava afastada da igreja. Bebendo que era uma coisa. Prima, vou assistir junto com você. Assistiu, depois ela assistindo, ela mandou uma mensagem para mim, prima, graças a Deus, prima, não estou bebendo mais. Foi liberto, voltou para Jesus, está firme com a família dela lá, só posta coisa evangélica. Como que não tem jeito? E não foi só um, não, é muitos. Quando vários sobrinhos mesmo. É a sua família. Mas você precisa crer em Deus e orar pelos seus familiares. Você, de vez de orar, você quer discutir, é isso que é o trabalho. Não discute com ninguém, não vai orar. É Deus que vai libertar aquela pessoa, não é ela que vai mudar. Mas se eu falar com ela vai mudar. Então não vai. Quantas vezes você já falou e não mudou? Quem vai mudar a pessoa é Deus. Através da sua fé e das suas orações. Aí Jesus muda. Você está entendendo? Tem gente que acha que não, que a família não tem mais jeito. Quem disse isso? Tem jeito sim. Olha para Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo e preparado. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Jesus disse isso. Ele não pode falhar. Sabe o que é discípulo? Ensinados do Senhor. Todos vão se converter. Só que é aquele negócio. Pastora, se converte? Se converte. Mas eu também não posso mentir para você. O inimigo não quer perder. Jesus também não pode abrir mão do que é dele. É uma batalha. É uma batalha quase igual aquele povo saiu lá do Egito. Faraó mandava dele de cá, Deus mandava de lá, Faraó de cá, Deus de lá, até sair é assim. Entendeu? Você não pode ser uma pessoa. Duas coisas que você não pode ser. Uma pessoa que desiste fácil nem frouxa. Desculpa eu falar. Você não pode ser. Você tem que ser aquela pessoa igual Davi. A pessoa você vai até o fim. Por isso que a Bíblia diz: se te mostrarem frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Digo fraco, sou forte. Por isso que Deus mandou também lá para o Gideão, né? Manda os covardes medrosos embora. Não dá não, isso é coisa para, como diz o pessoal aí, não estou xingando você não, isso é briga de cachorro grande. Você não vai abrir mão. Não é molecinha não, mas a pessoa se converte. Você tem que ser pessoa raçuda. Eu não paro de orar, não adianta, não abre mão, entendeu? Eu não paro, eu jejuo, tem que jejuar, mas eu não vou desistir. Você tem que ser esse tipo de pessoa. O inimigo está dizendo que não dá, que não tem jeito, você não aceita isso não, que não tem jeito de nada. Se Deus prometeu, não dá, porque é Deus. Você está entendendo? Você tem que olhar para a palavra. O Senhor é meu pastor, nada tem que contar. Mas pastor, quando eu vejo as dívidas, os boletos, dá até vontade de chorar. Irmão, olha para Deus, o Senhor está aqui, ó. As dívidas, os boletos, o Senhor sabe que eu preciso pagar, está tudo aqui. Olha para Ele é o seu pastor, Ele é o seu provedor. Pastor, eu saí de casa, olhei o armário, não sei nem o que eu vou fazer. Ora a Deus. Ele não prometeu, Ele falou. Ele disse que não te deixarei nem te desampararei. Entendeu, pessoal? Sim ou não? A mulher que santifica, seu marido. O marido vai ter que mudar, irmão. A briga vai ser feia, mas ele vai se converter. Você está entendendo? É guerra. Agora você tem que vigiar. Se no meio da guerra acabar, você caiu também. Então ele está dizendo aqui, ó. E ele saiu dali olhando para Jesus. Ele foi. Ó. Mas andou sobre as águas para ir perto de Jesus. Mas sentindo o vento forte, pastor, o que é isso? Ele começou a olhar para a circunstância. É quando você está olhando para a palavra, você vai firme. Não, eu vou vencer, vai dar. Né? Deus fez uma promessa lá
Isaías 41, 10. Não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Envergonhado, confundido, serão todos que se irritarem contra ti. Você entendeu? Eu pelejarei de pelejar contigo. Então Deus está falando. Mas o Pedro, o que aconteceu? Ele parou de olhar para Jesus e começou a prestar atenção nas ondas, nos barulhos das ondas em volta. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele teve medo. Às vezes você para de olhar para Jesus, para a palavra, para a promessa, e começa a olhar para os problemas. Aí você começa a ficar. Meu Deus, o que eu vou comer? Meu Deus, você está entendendo? Daqui a pouco você está afundando. Porque você parou de olhar para Jesus. Meu Deus, o tempo está passando. Já passou 10 anos. Você está olhando mais para o tempo do que para Jesus. Hã? Não é sério, gente. Eu vou te explicar uma coisa. Cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo. Isso é uma coisa muito séria. Porque uma vez eu tive uma fraqueza muito grande na minha fé por causa disso. Que eu, de vez de continuar perseverando, eu ficava olhando para o tempo. Eu olhava assim, mas já tem muitos anos. Entendeu? Aí, quanto mais tempo passava, mais eu não estava fazendo. E aquilo ali vai te desesperando. A resultado é que daqui a pouco você acha que não vai acontecer. Mas não, cuidado, não olha para o tempo, gente. Isso já faz alguns anos já na minha vida. Eu comecei a olhar para o tempo. E eu começava a achar o seguinte, quanto mais tempo passava, eu achava que mais distante estava, que o negócio nunca ia acontecer. Entendeu? Então não olhe para o tempo, olha para Jesus. Quando você menos esperar, o negócio acontece. Outra coisa. Gente, eu não sei por que Deus faz isso. Eu não sei. Tem coisas de Deus que a gente não pode explicar. Não sei, eu não sei. Mas em 13 anos aí que eu estou com Jesus, sempre foi assim. Enquanto você ora para o negócio, você fica olhando, esperando, olhando, o negócio não acontece de jeito nenhum. Gente, isso eu posso assinar embaixo, isso é 100% verdade. Quando você está esperando aquela expectativa, olhando para o troço, não acontece. É impressionante. Agora, quando você entrega o negócio na mão de Deus, mas será que você esqueceu, deixou para lá? Não é? Você esquece, você descansa, entrega. Quando você está menos esperando, o negócio acontece. Ou quando você nem está esperando mais, você está, sabe? Você descansou tanto que você não estava nem esperando mais. Aí o troço acontece. Isso aí, eu não sei o que Deus faz assim, mas isso é uma experiência que eu tenho com Deus. Quando você fica secando o negócio, o troço não acontece. É impressionante. Aí você vai ficando agoniado, já passou 3 anos, não nasceu nada daquela semente, não é? 4 anos, mas nem uma florzinha. Você fica assim, não acontece. Mas quando você pega na mão do Senhor, você descansa, você vai distrair sua mente, você vai fazer outra coisa, você está mesmo esperando. Então isso acontece. É impressionante. Por isso que Jesus falou, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, descansa. Às vezes você fica muito afobado, né? Igual uma pessoa que muda. Você ora, você fica olhando a pessoa. Aí a pessoa parece que não muda de jeito nenhum. Mas quando você entrega na mão de Deus, você vai lá cantar seu louvor, você vai, entendeu? Daqui a pouco você vai ver, ué, o ano mudou do nada. Você entendeu como é que funciona? Que aí você fica focado no problema, você não olha para Jesus. O que estava acontecendo com Pedro foi isso. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava indo bem. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Daí você está indo muito bem. Daqui a pouco você começa a olhar para os problemas. Não, Bernardinho no mundo, que aquilo ali não sei o quê, entendeu? Aí vem o medo. O medo toma conta do seu coração. Aí às vezes bate o desespero. Meu Deus, não é possível, você está entendendo? Que
você deixou de olhar para Jesus, você deixou de olhar para a palavra. Você entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, começou a afundar. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé. Olha o que Jesus perguntou para ele. O que você duvidou? Você estava indo tão bem. Hã? O que você deixou a dúvida entrar no seu coração? Aí você está indo muito bem, mas no meio do caminho você duvida. Às vezes na portinha da sua bênção você duvida. Hã? E Jesus falou para ele: homem de pequena, você estava indo tão bem, o que duvidaste? Hã? Então é isso. Tira a dúvida do seu coração. Confie em Deus de todo o seu coração. Olha para Ele. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera. E a certeza daquilo que você ainda não viu. Você não viu, mas você sabe que Deus está trabalhando. Descansa nele. Pastor, o que eu faço no tempo que eu estou esperando? Meu tempo de descanso. Sirva ele. Vai cantar louvor. Vai o que ele quer que você faça. Vai agradar ele. Ele vai. Você está entendendo? Ele vai agradar você. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus. Amém? Gente, tem coisa na minha vida que eu também estou esperando. Tem uma bênção que eu estou esperando há 13 anos. Que isso, pastor? Mas está acontecendo. Quando eu fico meio assim, mas já está tanto tempo. Aí Deus mostra um sinalzinho, ó. Aí uma folhinha brotando. Continua. Entendeu? Não para, não. Mas já era para nascer, está nascendo. Espera, vai nascer. A prova da nossa fé é o quê, pessoal? A paciência. Você não desiste. Você pode se cansar, desistir não. Pastora, mas às vezes me bate um cansaço. Aí você tem que descansar no Senhor. Vamos dar um pulinho na mesa aí, antes de encerrar? Não vai fazer igual Josué não, pessoal. Não vai esquecer não. Josué todo mundo esqueceu que Jesus mandou ficar de pé, mandou ele levantar. Glória a Deus. Lá no livro de Isaías, olha o que Deus está falando aqui, ó. Você pode até se cansar, mas não desistir. Glória a Deus. Não desanimar. Você tem que ficar firme, esperar o Senhor que vai acontecer. Deus não mente, não tem como. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá no livro de Isaías, pessoal, olha o que Jesus está falando aqui, ó. Nossa, olha, por favor, um minutinho. Olha aqui, pessoal. É Isaías 40, versículo 31, pessoal.
Olha o que está escrito aí, ó. É Isaías 40, no versículo 28. Amém? Olha o que está escrito aí. Pastor, eu estou cansada de esperar, eu estou cansada de orar. Olha o que ele está falando. Não sabes, não ouviste que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga. Não há escaldeação do seu entendimento. Olha o que ele faz, pessoal. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Pastor, eu não tenho mais força. Lembra do Josafá? Em nós não há mais força perante essa multidão. Nem sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos. Quando as suas forças terminam, Deus começa a entrar em ação. E se ainda não for a hora, Ele vai multiplicar as suas forças. Às vezes ainda não está na hora. Pastor, já perdi a força, não está acontecendo. Porque não está na hora aí. A prova da nossa fé é a paciência. Ele está falando que Ele multiplica as tuas forças. É para você não desistir, é para você não parar no meio do caminho. Ele multiplica. Gente, eu sou uma pessoa de Deus, igual você também é. Eu também tenho lutas e muitas. Pensa que muitas das vezes não me deu vontade de parar, não, gente. Pastor, ser humano, igual você. Só muitas batalhas, não tem hora de eu baixar a minha espada assim, ó. E falar assim, eu não tá dando, não. Você está entendendo? Só que Deus, Ele multiplica as suas forças. Você ora a Deus, você está lá, daqui a pouco Ele te dá uma força de uma tal maneira que você se levanta mais forte do que você já estava. Você se levanta para vencer mesmo. Aí Ele está falando aqui, mas por quê? Porque Ele vai multiplicar, Ele vai aumentar a tua força. E Ele está dizendo aqui, ó. Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Aí ele está dizendo, mas os que esperam no Senhor, você está esperando no Senhor, não está? Uma bênção, alguma coisa? Ele está falando, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor vai renovar as suas forças. E o que eles vão fazer? Eles subirão como águia. Você vai subir, você vai se levantar. Você está entendendo? Você vai se levantar, você vai. Sabe que a águia voa alto, né? Você vai além do que você acha que você pode ir. Às vezes você pensa, aqui eu voei até aqui, daqui não dá mais. Dá sim. O Senhor vai renovar as suas forças e você vai voar alto. Você vai chegar lá. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, e subirão com asas de águia, e correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas por quê que você vai chegar? Porque a nossa força, a Bíblia diz que a nossa força veio do Senhor que fez o céu e a terra. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você anda muito desanimado, muito cansado, você tem que ver se você está tendo a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é o quê? E se eu fico triste, não tenho alegria do Senhor? Eu estou sem o quê? Sem força. Entendeu? Você está fraco, você está sem força. A alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, eu estou passando tanta luta, irmão, mas é a alegria da salvação, a alegria de você saber que você não está sozinho. Você tem um Deus do seu lado, tem um Deus que luta por você, tem um Deus que está com você dentro dessa batalha, tem um Deus que já prometeu você que você vai vencer isso.
que está disposto a ir juntinho com você para salvar a sua família, igual ele foi juntinho com Jairo, para salvar a filha dele. Você entendeu? Você não está feliz por um Deus tão grande assim. Um Deus que te sustenta, um Deus que te fortalece quando você se sente fraco, um Deus que te consola quando você está triste. Que às vezes a pessoa está triste, vai lá orar, daqui a pouco você sente uma paz. Mas uma paz tão. Parece que você toma um calmante. A luta às vezes ainda está a mesma coisa, mas você está diferente. Você está entendendo? Deus ainda está guerreando, tá? Mas você já está diferente. Você vai saber mais forte, mais tranquilo, mais confiante. Aí você vai lá e vence aquela batalha. Você entendeu? Porque Deus está do seu lado. Então a gente tem que se alegrar por isso, gente. Você está entendendo? Já imaginou uma pessoa que sofre? Porque eu conheço pessoas assim, sem Jesus. Irmão, misericórdia. Você não tem um Deus para lutar, aquele troço muito para cá. Você nem esperança você não tem. Por isso que muitos se suicidam. Só sofre, não tem uma esperança, não tem uma saída, não tem um consolo. Vai lá e se mata. Entendeu? Já a gente não, a gente tem um Deus que está do nosso lado. O meu pastor uma vez perguntou ao pessoal lá, eu não vou perguntar a vocês, para não constranger vocês, mas tu sabia que é muito comum a pessoa que já pensou em suicídio? Aí a pessoa na hora do desespero, a pessoa já pensou várias vezes em se matar. Por que você não se matou? Outros lá fora se mataram. Por que você não se matou? Sei lá, porque Deus não deixou você se matar. Ele estava do seu lado. Ele não deixou você fazer isso. Você até pode ter pensado em fazer, mas ele não deixou. Não. Ninguém toca na vida dela, porque você é especial para Deus. Não que os outros não são. Todos são especial para Deus, mas às vezes aquela pessoa faltou Deus na vida dela. Né? Às vezes ela não creu em Jesus, não tinha, né, o Evangelho, a falta de Deus, a pessoa fica vazia e acaba cometendo aquela loucura. Mas você, Jesus, te guardou, não deixou isso acontecer com você. Porque você tem Deus. Amém? Glória a Deus. Quantas situações você já passou que você disse, já era, daqui eu não passo, não vou conseguir sair dessa. Você achou que era o seu fim. Daqui a pouco Deus pegou você, levantou você de volta, tirou você dali e você venceu aquela batalha. Quantas vezes você já passou isso? Porque você tem um Deus. Pastora, já aconteceu isso comigo, mas eu estou em outro. Mas você vai vencer. O mesmo Deus que fez você vencer aquela, vai fazer você vencer. Lembra de Davi? Você não pode esquecer, não. Davi falou assim: Deus me livrou da mão do urso, me livrou do leão, e também vai me livrar desse circunciso. Tipo assim, Deus fez eu vencer o urso, fez eu vencer o leão, eu vou vencer o gigante. É isso que eu tenho que pensar. Já venci isso, vou vencer mais esse. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos agradecer a Deus. E graças a Deus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho pedir, Senhor, Pai, que seja lá o que for, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos garantiu que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o Senhor. O Senhor disse que aquele que entregou o seu próprio Filho por nós é poderoso, que também nos dará todas as outras coisas, Pai. Em nome de Jesus. Então, peço, Senhor, que o Senhor venha libertar a família dessa pessoa, venha tirar essa pessoa da dívida, que o Senhor venha abrir o entendimento do coração, essa pessoa creia que por suas feridas ela já foi sarada, curada, livre, e que em nome de Jesus o Senhor venha tirar de toda perturbação, toda angústia, e eu em nome de Jesus eu paraliso a ação de todo mal, exigindo que saia da vida de cada uma dessas
gente vai para agora. Em nome de Jesus, sai e não volte mais. Ô Pai, eu estou declarando todos libertos e curados e livres. Em nome de Jesus. Que essa semana, Pai, seja uma semana de bênção, de vitória. Que em nome de Jesus essas pessoas não baixem a cabeça para a derrota, para o fracasso, mas que elas, em nome de Jesus, de cabeça erguida, de pé como Josafá, elas vêm mostrar para o Senhor que elas estão crendo, que elas estão confiando, e a cabeça delas, Pai, em nome de Jesus, venha chegar na mão dela a vitória, Pai, em nome de Jesus, porque a sua palavra nos garante que em Ti nós somos mais do que vencedores. E Pai, eu peço a Ti também que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha consagrar. Eu consagro, Senhor, esse líquido que está no altar. Peço, Senhor, que o Senhor transforme no Teu sangue. E todo coração que for mergulhado ali aconteça conforme essa pessoa está pedindo. E Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor venha receber dízimo, ofertas que são entregues no seu altar, que pertencem ao Senhor. E o Senhor disse que eu honrarei. Cubra com o Teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Só um minutinho aí, tá, pessoal? Segura um minutinho aí. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, tá? O Valdemar, Maria Rita, Juliana, Silberto, todos aí, tá, pessoal? Até os que não estão dando para me ver, não. Tem uns que não dá para ver subindo, aí não dá para ver todo mundo, tá? Irmãos, Deus abençoe todos vocês. E agora, pessoal, a gente vai estar no nome de Jesus Cristo amanhã, às 3 horas da tarde, né? Que é às 15 horas, né? A gente vai estar amanhã às 15 horas, em nome de Jesus, na web Rádio IPEC. A gente vai estar botando o link aí para você acessar. Não é todo dia, não, pessoal. Amanhã às 3 horas eu vou estar lá, tá? Na web Rádio IPEC. Você vai acessar o link, é uma rádio online, a rádio aqui lá da sede, né? Daqui da igreja do Pentecostal. E nosso pastor, o presidente Francisco Lopes Silva, está de frente dessa rádio. E a gente vai estar lá às 3 horas da tarde, tá bom? E sexta-feira a gente vai estar aqui às 8 da manhã, às 18 horas. E foi bom até me lembrar, amanhã às 8 horas, 8h30, né? Mais ou menos assim, que horas, sabe o quê? É a mesa do combate, tá, pessoal? Vai ter a mesa do combate, que é a mesa de oração. Você vai trazer lá a sua fotografia, vai trazer as contas que estão atrasadas, entendeu? A peça de bolo, chá para casa, e vai embora. Glória a Deus, amém? Deus abençoe então todos aí do Face, em nome de Jesus. E graças a Deus.